Toca Livros e Editora Pensamento apresentam Os 9 Arquétipos da Alma Feminina, Círculos de Mulheres e a Jornada de Autoconhecimento para Despertar o Feminino Divino Interior, de Cherry Gilchrist, narrado por Adélia Nicoletti. A minhas netas Eva, Grace e Martha Love. Vocês são agora as representantes de nossa linhagem de mães e filhas e me deram inspiração para escrever esta nova versão de Os 9 Arquétipos da Alma Feminina. Agradecimentos. Agradeço de coração aquelas mulheres que me deram novas ideias e me forneceram novos materiais para esta versão do livro. Agradeço em particular as membras fundadoras da Associação das 9 Senhoras, que me ajudaram a recapitular a história que temos em comum e a vislumbrar o futuro da espiritualidade feminina. Presto aqui uma homenagem especial à saudosa Barbara Cousins, que me encorajou a escrever a nova versão do livro. Sou grata a ela por toda uma vida de amizade e trabalho em conjunto. A Fleur Darkin, por sua disposição a partilhar o amor pela dança e por ter exposto de maneira maravilhosa o significado da dança, iluminando o capítulo sobre a Senhora da Dança. A Liz Ehret, por ter me ajudado com a matemática do número 9. Sua colaboração foi muito bem recebida pelo meu cérebro avesso a números. As integrantes do grupo do Círculo das 9 Mulheres em Amberley, que me ajudaram a manter a chama acesa. Gostaria de agradecer àqueles que tornaram possível o lançamento deste livro, em especial a cara memória da falecida Doreen Montgomery, minha agente, cujo apoio e encorajamento me acompanharam de maneira infalível durante mais de 20 anos. O último e-mail que ela me enviou expressava seu contentamento com esta nova versão de Os 9 Arquétipos da Alma Feminina. E agradeço, é claro, à equipe da Red Wheel Wiser pelo encorajamento e pelos excelentes conselhos de edição. É um prazer trabalhar com vocês. Por último, na ordem, mas não na importância, agradeço a meu marido, Robert Lee Wade, por ter se disposto a deixar o Círculo das 9 Mulheres entrar na nossa vida e por ter partilhado comigo tantas aventuras, percorrendo terrenos selvagens em meio à chuva e à neblina para encontrar alguns círculos de pedras das 9 donzelas. Introdução. A história do Círculo. Num dia frio de primavera em março de 1981, um pequeno grupo de mulheres se reuniu no Círculo de Pedra das 9 Senhoras, no condado de Derbyshire, Inglaterra. Foram atraídas a esse local remoto pelo nome do círculo, na esperança de que ele pudesse proporcionar inspiração para uma nova forma de trabalho feminino. Ali, nas charnecas de Hypych, há 9 pedras na altura da cintura de uma pessoa, uma presença elegante naquela paisagem agreste. Para a surpresa das mulheres, o círculo megalítico da Idade do Bronze não estava vazio. No centro das lápides lascadas havia um buquê com 9 narcisos. As flores amarelas reluziam como um farol, iluminando o círculo e imprimindo seu selo ao trabalho espiritual inaugurado naquele dia, que continua sendo praticado até hoje. Embora eu não estivesse presente no Círculo de Pedras naquela primeira ocasião, foi uma das que ajudaram a fundar os primeiros grupos de mulheres logo após. Nosso trabalho girava em torno dos 9 arquétipos que você vai conhecer neste livro: as 3 rainhas, as 3 senhoras e as 3 mães. Trabalhando juntas, definimos seus nomes e exploramos seus atributos em termos contemporâneos, dando nova forma às 9 figuras míticas que, sob diversos disfarces, têm estado conosco desde tempos imemoriais. Aqui, exploraremos esses arquétipos com os nomes de Rainha da Terra, Mãe Tecelã,
senhora da dança, rainha da noite, mãe justa, senhora do lar, rainha da beleza, grande mãe e senhora da luz. O primeiro impulso no sentido da criação de uma nova rede de mulheres nasceu de uma sensação de frustração. A maioria de nós estava engajada em trabalhos de natureza mística ou filosófica, mas não parecia haver, dentro desse contexto, uma forma apropriada para que as mulheres trabalhassem juntas. Nos grupos mistos, a tendência era que as especulações masculinas predominassem. O esforço de incorporar e praticar ideias, tão essencial para o jeito feminino de trabalhar, ficava em segundo plano. No fim, a fundação dos nossos grupos de mulheres não somente se mostrou importante em si e por si, como também ajudou a criar um equilíbrio melhor nos grupos mistos, dos quais continuávamos participando. De lá para cá, sempre nos pautamos pelo princípio de que o trabalho feminino incorpore tanto o nível abstrato quanto o nível prático da vida. Podemos tentar alcançar as estrelas, mas também devemos ter os pés no chão. As pedras do Círculo das 9 Senhoras nos lembram disso. Apontam para o céu, mas estão profundamente arraigadas na terra. O trabalho feminino e o Círculo das 9 Mulheres. As mulheres têm um potencial extraordinário. Às vezes se diz que elas já sabem tudo, só precisam descobrir e encontrar meios de expressar o que sabem. Isso porque a mulher tem o potencial de se unir à vida que leva dentro de si e trazê-la ao mundo. Quer ela tenha um filho, quer não, seu potencial biológico de fazê-lo, como também seu potencial espiritual, a sintoniza com os ritmos e as marés da vida de um jeito inacessível aos homens. Os homens são mais singulares, seus limites são mais impermeáveis. Não estou dizendo aqui que as características de um dos dois sexos são superiores às do outro. Quero apenas assinalar que o conhecimento profundo e inato das mulheres é um poder que reside dentro delas. O problema está em saber formular o que sabemos e em agir com consciência de acordo com esse conhecimento, sempre com verdadeira compreensão. Por natureza, as mulheres parecem ser capazes de encontrar significado em símbolos que permitem que as emoções fluam sem ser obstaculizadas por contestações racionais. Na qualidade de mulheres, podemos usar os arquétipos das 9 mulheres para nos ajudar a entender nossa vida individual, nos ajudar a expressar aquilo que lá no fundo já sabemos. Fazendo contato com as figuras arquetípicas do Círculo das 9 Mulheres, nos tornamos mais fortes, mais empoderadas, até mais alegres. Com a ajuda desses arquétipos, podemos também trabalhar de modo mais dinâmico, às vezes fundindo-nos com a identidade feminina coletiva, às vezes lançando mão de nossos pontos fortes e capacidades particulares, a fim de agir no mundo com mais eficácia. Assim, o Círculo das 9 Mulheres pode nos ajudar a soltar as amarras do nosso verdadeiro potencial. Alguns anos depois de termos começado nosso trabalho, decidi escrever sobre os arquétipos para um público mais amplo, o que levou à publicação da primeira versão deste livro em 1988. O livro alcançou muitos leitores e foi publicado em vários países, possibilitando que muitas pessoas e grupos estabelecessem contato com os 9 arquétipos e criassem suas próprias formas de trabalhar. No decorrer dos anos, recebi relatos de leitoras acerca de como as 9 mulheres inspiraram peças de teatro, romances e até perfumes, além de deixar uma marca significativa na vida das mulheres. Esforçando-me para manter esses 9 arquétipos vivos e acessíveis às mulheres ainda por muitos anos, decidi reescrever o livro original para o público do século XXI. As coisas mudaram muito desde que escrevi a primeira versão,
e não foi fácil trabalhar em cima do texto original, embora as recompensas tenham valido a pena. Meu objetivo foi dar vida nova ao texto, sem, porém, descartar todo o material valioso do original. Atualizei o conteúdo para torná-lo mais pertinente à nossa época e acrescentei 2 capítulos novos. O primeiro, que apresenta as tradições antigas ligadas aos 9 arquétipos, e o último, que discute o trabalho prático com o Círculo das 9 Mulheres. Por fim, procurei ampliar o máximo possível o meu próprio ponto de vista, a fim de torná-lo condizente com tudo o que, como mulher, tenho vivido ao longo dos anos. Quando escrevi a primeira versão do livro, eu era uma mãe relativamente jovem. Agora sou avó. Para mim, foi incrível me ver capaz de combinar as ideias de uma jovem, de uma mãe e de uma avó, respeitando as diferenças entre elas, mas deixando também que cada uma delas exista como parte de um contínuo de envolvimento com os 9 arquétipos femininos. Sou muito grata por essa oportunidade. Enquanto trabalhava na redação da nova versão do livro, consultei outras membras fundadoras do nosso círculo que ajudaram a lançar luz sobre certas questões mais difíceis. Algumas das sugestões que elas deram foram incorporadas ao texto. Além disso, recebi uma ajuda valiosíssima de algumas mulheres mais jovens que me contaram sobre suas vidas e me deram ideias acerca de novas maneiras de abordar os arquétipos. Minha interpretação é individual, mas se eu for capaz de apontar o caminho para que outras pessoas explorem essa tradição, sentirei que terei feito o necessário para representar o antigo Círculo das 9 Mulheres. Como usar este livro? Os 9 arquétipos da alma feminina apresentam uma estrutura arquetípica testada e comprovada com a qual podemos trabalhar. O modo pelo qual essa estrutura está exposta é relativamente fácil de entender. O primeiro capítulo explora o antigo símbolo das 9 mulheres, interpretando-o como um modelo para os trabalhos mágicos e espirituais. É essa a sementeira de onde nasceu o nosso próprio Círculo das 9 Mulheres, e recomendo que você de fato comece pelo capítulo 1 para ganhar perspectiva e conhecer os antecedentes do nosso trabalho. Seguem-se, então, estudos individuais sobre cada um dos 9 arquétipos, em capítulos isolados que podem ser lidos em qualquer ordem. Há certas vantagens, entretanto, em realizar a leitura dos capítulos na ordem em que os apresento, pois o desenvolvimento de certos temas poderá, assim, ser acompanhado. Por outro lado, é possível ler primeiro, por exemplo, todos os capítulos dedicados às rainhas, depois todos os dedicados às mães e depois todos os dedicados às senhoras. Qualquer sequência é válida, e todas elas acrescentarão algo à sua compreensão das 9 mulheres. Também pode ser muito recompensador estudar um capítulo de cada vez, pois isso poderá lhe dar ideias criativas sobre como descobrir os arquétipos em sua própria vida. Para tornar nossa discussão mais concreta, o último capítulo do livro descreve esquemas específicos de trabalho com os arquétipos, quer individualmente, quer num grupo de mulheres. Também aborda a questão do trabalho feito em conjunto por pessoas de várias gerações, com sugestões de atividades que podem ser feitas por mães e filhas, e avós e netas. Os 9 arquétipos da alma feminina é um manual prático e também uma investigação teórica dos arquétipos e da vida das mulheres. Embora seja provável que estas venham a constituir a maioria do público leitor do livro, e em geral vou me dirigir ao leitor no feminino, espero que o livro tenha alguns leitores do sexo masculino, pois os 9 arquétipos femininos podem também ter um significado profundo para os homens. Uma nota sobre o título original dado a este livro, The Circle of Nine, O Círculo das 9,
É o nome que dei não somente a este livro, mas também aos grupos que dirijo. Outros grupos nascidos da mesma fonte são chamados de 9 Senhoras, em homenagem ao círculo de pedra onde a iniciativa tomou forma. Os 2 tipos de grupos têm a mesma linhagem. Embora seja importante que o simbolismo siga a tradição das 9 mulheres, tal como as conhecemos, os nomes individuais dos círculos podem mudar se necessário para refletir uma determinada ênfase. Prólogo. O despertar do Círculo das 9 Mulheres. É noite e o círculo de pedra está envolto em sombras profundas. O espaço dentro dele está pesado e escuro, e as pedras não passam de formas circunspectas que se inclinam sobre um abismo insondável. São mais sentidas do que vistas. Seu número é difícil de determinar. Seus contornos são vislumbrados e depois desaparecem, como os detalhes de um sonho de que tentamos nos recordar. Então, a lua aparece em meio às densas nuvens. Sua luz toca as pedras, que entram em foco. São em número de 9. Estão cobertas de rachaduras que se tornam ainda mais escuras à luz da lua. As fissuras se aprofundam, as superfícies rebrilham. A imobilidade, porém, se foi. As pedras parecem atentas, vivas. Suas formas estranhas vão se contorcendo até que as figuras se tornam fluidas, suaves e móveis. As 9 mulheres se libertam de sua antiga fixidez, pois a luz voltou a tocá-las, e o olho que as vê reconhece o seu ser. Na luz fria da noite, suas formas parecem crescer e modificar-se de 1000 maneiras, até que, por fim, o olhar é capaz de fixá-las e seus traços se imprimem na imaginação. Com suas formas arredondadas e bochechas vermelhas, ela ri. Você também pode rir se quiser, pois ela é a fertilidade da terra e está de bem com a vida, feliz por estar aqui. Há barro em seus pés, mas ela traz na cabeça uma coroa real de espigas de trigo. Frutos diversos se derramam de suas mãos. Ela é a rainha da terra. Girando o fuso em suas mãos, puxando o fio, a mãe tecelã é pensativa. Ela não se apressa. Sua intenção não se precipita, suas mãos são rápidas e ágeis, seu olhar experiente e estável. Agora seus dedos passam pelos fios, endireitando-os para o trabalho que virá, uma tapeçaria de desenhos e cores inumeráveis. Há aquela que nunca está parada. Estrelas soltam-se de seus dedos e seus cabelos fluem como a água quando ela dança, de passo leve sobre a relva coberta de orvalho. A brisa quase a levanta, ela pula, salta e gira e o vestido de seda se enfuna ao seu redor. A senhora da dança é incorrigível, alegre, irresistível. Brilhante à luz da lua, atenta como um gato, arisca como uma coruja, veloz como um cavalo alado. A rainha da noite cumprimenta sua corte. A escuridão ao seu redor está carregada de eletricidade. Ela não espera por ninguém, nada a detém. Levanta as mãos e os braços, seus cabelos tremulam atrás dela enquanto sua capa rebrilha, agitando-se e batendo como as asas de um grande morcego. A mãe justa permanece à sombra, ainda meditativa, mas está preparada à espera do seu momento. Seu manto é preto, mas sua espada é prateada, afiada e está de prontidão. Seus traços são fortes, mas tristes, pois ela não consegue se esquecer do que sabe. Onde antes havia uma pedra, agora parece haver uma concavidade na qual brilha uma cálida fogueira. A mulher de azul cuida da fogueira, a senhora do lar. Ela se prepara para receber convidados,
pessoas estranhas e aqueles que virão depois. Trabalha em silêncio e poucos percebem a constância de sua atenção. Sê bem-vindo, viajante. Senta-te e conta a tua história. A mais bela. Suas bochechas são como de cetim estendidos sobre marfim. O ouro e a prata rebrilham em suas vestes. A rainha da beleza está presente e se faz ver como uma flor de primavera, minúscula e perfeita, como uma queda d'água, um cristal finamente lapidado. Cada qual a vê como sua própria imagem da beleza, contida, radiante, nascida da essência. Aquela cuja forma jamais se evidencia por completo. Quente, com a respiração pesada, a pedra bruta ganhou vida e pulsa como os jorros de sangue escuro dentro das veias. Alguns a chamam de Grande Mãe, pois ela contém tudo dentro de si. Por grande que seja uma forma dentro dela, ela própria é maior ainda. O respeito e o medo se juntam ao seu redor, pois ela é a primeira e a última. A Senhora da Luz é um raio de seda, um contorno difuso, uma lâmpada de paz. Em sua plenitude de luz, ela se torna nada, ninguém. Para contemplar sua forma, é preciso velar seu esplendor. Ela está sempre ali, jamais se ausenta mesmo na escuridão da noite. O toque de sua luz é como o calor do sol. Para ela, a imobilidade e o movimento são uma só coisa. Estas são as 9 mulheres que guardam o círculo, e vamos conhecê-las uma por uma. Antes, porém, vamos excursionar pela antiga paisagem de onde elas surgiram. Capítulo 1. A Companhia das 9 Mulheres. A tradição que reúne os arquétipos do Círculo das 9 Mulheres é bem antiga. Faz parte de uma linhagem que remonta a milhares de anos. Com efeito, a ideia de uma Companhia das 9 Mulheres tem servido de base para os mais diversos tipos de trabalho espiritual e mágico feminino no decorrer dos milênios, tanto na vida real quanto nos mitos e lendas. Até agora, no entanto, essa tradição não tem sido considerada fundamental e vital para o jeito feminino de trabalhar. Mesmo quando escrevi a primeira versão deste livro, eu ainda não tinha plena consciência da antiquíssima tradição das 9 mulheres. Para mim, foi uma revelação descobrir o quanto essa tradição é significativa e quanto é disseminada. Exploraremos aqui alguns dos papéis representados pela Companhia das 9 Mulheres nos mitos e na história. Isso nos ajudará a situar a discussão dos arquétipos do Círculo das 9 Mulheres em um contexto mais amplo e nos dará vislumbres da presença das 9 mulheres em outras culturas, épocas e locais. Compreendendo a tradição em seu contexto mais amplo, poderemos também ter ideias sobre novos trabalhos a serem realizados no futuro. Começamos nossa jornada numa ilha remota, ao largo do litoral da região que hoje chamamos Bretanha. Há quase 2000 anos, o geógrafo romano Pompônio Mela relatou a existência de um grupo de 9 sacerdotisas vivendo nessa ilha, que chamou de Sena. O mais provável é que se trate da ilha que hoje chamamos Île-de-Sein, ao largo do litoral da Bretanha. Mela nos fala de 9 virgens que cuidavam do santuário de um deus gaulês. No entanto, não eram apenas mulheres consagradas, eram famosas como oráculos, e suplicantes vinham de longe para pedir e obter seus conselhos. As videntes, quando quisessem, poderiam oferecer vislumbres do futuro e adivinhar a sorte das pessoas. Porém, seus poderes especiais iam além disso. Eram também capazes de encantar os ventos e os mares, de modo a torná-los favoráveis aos navegantes, de assumir a forma de diferentes animais e de curar os mais graves ferimentos e doenças.
Embora não tenhamos outra prova da existência desse grupo, Pompônio Mela era, de maneira geral, bastante confiável nos registros que fazia acerca de pessoas e lugares. Além disso, seu relato é compatível com outros relatos que descrevem grupos de 9 sacerdotisas oraculares em outros locais da Europa. Mais ainda, a região do mar onde se situa a ilha de Sena era chamada Baía dos Mortos e era vista como um pedaço do outro mundo pelos habitantes da região, um local onde seria mais fácil para as videntes levantar o véu que as separava do mundo dos deuses. Infelizmente para nós, as 9 virgens consagradas de Sena deixaram de existir há muito tempo, mas o relato de Mela dá mais peso histórico às tradições folclóricas e míticas que descrevem grupos de 9 mulheres que trabalham com poderes mágicos, curativos e divinatórios. Embora a linha divisória entre o mito e a história nem sempre seja tão nítida em relatos desse tipo, é fato que houve, na vida real, assembleias compostas por 9 mulheres, e na maioria dos casos, elas pareciam seguir um padrão comum, um grupo votivo ou irmandade feminina dedicada a uma causa sagrada. Esses grupos votivos eram, e ainda são, portadores genuínos das práticas espirituais e mágicas femininas. Quando juntei o material para a primeira versão deste livro, na década de 1980, as ferramentas de busca da internet ainda não existiam. Por isso, só encontrei referências esparsas a essas companhias de 9 mulheres, embora já em número suficiente para dar a entender que nossos 9 arquétipos tinham origem antiga. Agora, com a ajuda da internet, tenho muito mais certeza de que nosso Círculo das 9 Mulheres é um novo florescimento dessa linhagem que remonta à pré-história. A linhagem se encontra numa área que vai da Escandinávia ao Mediterrâneo, passando pela Europa continental e chega a leste até a Sibéria. Pode ser, inclusive, que esteja presente no mundo inteiro, pois encontram-se exemplos isolados das 9 mulheres também na África e na América do Sul. A natureza das 9 mulheres. Todas as manifestações das 9 mulheres com que me deparei têm sua própria identidade individual, além de papéis, tarefas ou funções específicas a desempenhar. As descrições dessas atividades variam muito, desde servir a uma divindade até adivinhar o futuro, curar, fazer magia ou apenas dançar de alegria. A mistura de mito, história e folclore que caracteriza esses grupos afeta o tom dos relatos, que às vezes são sérios, às vezes leves, às vezes são misteriosos, às vezes factuais. Um dos elementos importantes que todos têm em comum, no entanto, é que, em geral, elas participam de uma energia cuja fonte é sagrada ou de outro mundo. Examinando exemplos específicos das 9 mulheres, evidencia-se quanto o contexto e a passagem do tempo deram forma a essas histórias. Às vezes, as ações dos arquétipos são demonizadas pelos costumes religiosos ou sociais prevalecentes. A dança pode ser vista como um ato maligno, por exemplo, ou a cura compassiva pode ser entendida como uma prática de magia negra. De certo modo, contudo, essas diferentes versões das 9 mulheres ajudam a dar coerência à narrativa geral da tradição, pois elas constituem uma versão caleidoscópica de histórias na qual se podem discernir certos padrões em comum. Nem sempre é necessário separar o fato da ficção para ver que essas companhias de 9 mulheres têm uma relação geral que as conecta entre si. Essas companhias têm, em geral, um nome simples: as 9 donzelas, as 9 irmãs, as 9 senhoras, as 9 filhas, as 9 virgens ou, de vez em quando, as 9 mães. Além disso, muitos grupos não atribuem nomes individuais aos arquétipos, ao contrário do que se verifica em nosso Círculo das 9 Mulheres,
embora às vezes a figura que lidera o grupo ou uma ou duas de suas seguidoras tenham nome. No geral, os grupos se distinguem mais pelo contexto e pela função que pelo nome. A partir dos exemplos que examinamos aqui, fica claro que as 9 figuras que integram essas companhias não são vistas como deusas. São consideradas videntes, curadoras sagradas, devotas de uma divindade ou dançarinas cheias de energia, mas não seres divinos. Podem ter contato com os deuses, divisar o futuro e metamorfosear-se em diferentes animais, mas não são elas próprias divindades. Essa distinção é importante, sobretudo na medida em que se aplica aos arquétipos do nosso círculo das 9 mulheres. Os 9 arquétipos não são deusas, têm um aspecto mítico, mas também se manifestam na vida de mulheres comuns. Na verdade, toda a dificuldade e a alegria de trabalhar com o arquetípico círculo das 9 mulheres vem dessa polaridade. As 9 mulheres nos estimulam a abraçar tanto o aqui e agora, quanto a dimensão mítica da vida, e a ver os arquétipos funcionando nos 2 contextos. Talvez isso explique por que é difícil saber se alguns dos exemplos históricos são míticos ou reais, e por que, muitas vezes, o que se obtém é uma curiosa mistura das 2 coisas. A lição para nós é que as 9 mulheres precisam passar a fazer parte da nossa vida concreta enquanto mulheres, mesmo que emanem de um mundo espiritual ou não material. Um poema grego do século VII a.C. relata que as 9 mulheres transitam entre os mundos material e espiritual na qualidade de 9 belas donzelas que usam colares brilhantes de marfim. Elas entram dançando no mundo dos mortos e aproximam-se da deusa que ali reside. No poema, fica claro que estão sob as ordens dessa deusa sem nome, mas não têm o mesmo status sagrado. Nós, que vivemos entre os mortos e chegamos à própria deusa, 9 meninas donzelas amáveis em nosso dançar, na luminosa beleza dos tecidos drapeados, com colares finamente cinzelados de marfim, brilhamos esplendorosas perante os mortos, como a luz do sol esquecida. Grupos de 3 e de 9. Por que o número 9 é tão importante nessa tradição? Um dos principais fatores talvez seja a importância do número 3, que dá origem ao 9 quando multiplicado por si mesmo, e está na raiz de muitos exemplos de mitologia feminina. A ideia de uma deusa tríplice é bem antiga, quer na forma de 3 deusas que constituem uma trindade, quer na de uma única deusa com 3 faces. Diz-se que Diana, a deusa romana da lua, por exemplo, existe em 3 modalidades diferentes: senhora da caça, da lua e do mundo subterrâneo. Há também triplicidades de espíritos que presidem a certas coisas: as 3 parcas, as 3 graças e, na origem, as 3 musas, as quais vêm muito ao caso em nosso estudo, pois seu número depois aumentou de 3 para 9, como veremos. Embora o número 3 não seja relacionado apenas às mulheres, parece haver uma relação especial entre o feminino e a triplicidade. Talvez isso se deva às mudanças óbvias que ocorrem no corpo da mulher no decorrer de sua vida: virgem, mãe e idosa. A fórmula 3 vezes 3 é vista muitas vezes como uma invocação mágica, como o modo por excelência de se selar uma ação. Talvez a amarração da magia num encantamento repetido 9 vezes seja considerada um modo particularmente feminino de praticar um feitiço ou uma cura. É certo que a fala das bruxas no primeiro ato do Macbeth de Shakespeare dá peso a esse fato. 3 para ti, 3 para mim, 3 para 9 no fim. Silêncio. O encanto está pronto.
Um dos modos pelos quais se pode determinar se o número 9 tem mesmo uma relação especial com as modalidades femininas de trabalho é perguntar se existem grupos análogos de outro número de mulheres, 5, 6 ou 8, por exemplo. A resposta é que, embora haja alguns, não há muitos. Há alguns casos de grupos de 7. As 7 irmãs das Pleiades, por exemplo, e o 7 é visto de fato como um número mágico, mas o que predomina são os grupos de 9. O próprio número 9 tem outra propriedade especialmente significativa. A soma dos algarismos de qualquer múltiplo de 9 também dá 9, ou seja, todos os múltiplos de 9 podem ser reduzidos ao próprio número 9. Por exemplo, 32 vezes 9 igual 288, igual 2 mais 8 mais 8 igual 18, igual a 1 mais 8 igual 9. No entanto, não podemos atribuir a esse fato um significado universal, pois essa propriedade só ocorre em nosso sistema numérico decimal, ao passo que exemplos de grupos de 9 também se encontram em culturas que vão desde a pré-história até os gregos e romanos, que usavam sistemas numéricos diferentes. Às vezes, inclusive, os grupos de 9 mulheres se tornam grupos de 10 quando as 9 se põem sob o comando de uma líder. Santa Brígida, por exemplo, tinha um grupo de 9 damas de companhia. Era esse também o caso da formidável fada bretã chamada Corrigan, e a deusa nórdica Freia era servida por uma companhia de 9 videntes. Nesses casos, a 10ª figura em geral é uma deusa, um espírito ou uma santa com função orientadora, e as 9 mulheres têm todas o mesmo status ao redor dessa figura. Os grupos de 9 mulheres também podem ser comandados por uma figura masculina, como no caso das 9 donzelas que mexem o caldeirão de Pen Anun, o senhor do mundo subterrâneo na mitologia galesa, o das 9 filhas do rei Piero, que na mitologia grega ousaram desafiar as musas numa competição de canto e, em razão de sua temeridade, foram transformadas em pássaros. As 9 filhas de São Donevaldo, que conheceremos daqui a pouco, são outro exemplo. E até o nosso Círculo das 9 Senhoras em Derbyshire tem uma 10ª pedra chamada Pedra do Rei, que está fora do círculo, a cerca de 40 metros dele. As últimas remanescentes de uma poderosa ordem. A visão especulativa a seguir sobre como uma companhia de 9 mulheres pode ter vivido e atuado como fonte de apoio sagrado à sua comunidade ocorreu-me de modo espontâneo há muitos anos, quando eu explorava uma sequência de imagens relacionadas às tradições femininas. A visão permaneceu vívida em minha memória desde aquela época. Não sei se ela tem alguma exatidão histórica. Minha impressão, quando a tive, foi que possa ter vindo de um lugar como a antiga Creta. Quando tive essa experiência, eu ainda não conhecia em detalhes a antiga tradição de grupos de 9 mulheres que viviam e atuavam como adivinhas e conselheiras, muitas vezes isolando-se em ilhas ou cumes de montanha e usando varas como instrumentos sagrados. À medida que fui mergulhando nessa tradição por meio de minhas pesquisas, surpreendi-me ao perceber que o que tinha visto em minha visão era tão compatível com os relatos históricos. Isso dá peso à sensação que tive na época, que eu estava fazendo contato com uma ordem especial de arquétipos do passado. Quer minha visão seja real no sentido histórico, quer não, é certo que existem muitos paralelos entre ela e uma tradição de cuja existência agora já não tenho dúvidas. Isso me leva a pensar que talvez sejamos capazes de nos sintonizar com uma dimensão da existência que transcende o tempo e o lugar onde nos encontramos, e, de algum modo, entrarmos em contato com os grupos de 9 mulheres que existiram antes de nós. Assim,
podemos viver e trabalhar com consciência como herdeiras dessa linhagem. Transmito a vocês agora a minha visão, exatamente como a escrevi há muitos anos. Vejo mulheres vivendo numa região montanhosa. Elas usam vestidos brancos leves e são todas integrantes da mesma companhia, mas passam a maior parte do tempo na solidão. Têm muito conhecimento sobre a natureza e a ordem natural, mas nem sempre se identificam com ela em seu trabalho. São capazes de invocar e manipular um poder, usando como instrumento muitas vezes uma vara fina. No entanto, são devotas e dedicam muito tempo à oração. Têm fontes sagradas onde suas varas podem ser mergulhadas. São as últimas remanescentes de uma poderosa ordem. Seu símbolo parece ser um galho com 3 ramos, cada um dos quais também se divide em 3 na ponta. Elas precisam conservar o calor do lar que naturalmente teriam caso levassem vida em família, mas vivem sem isso. Viver assim não é fácil, e elas são seres raros. São etéreas, puras e devotas, e trabalham com amor e conhecimento. São consultadas por pessoas que viajam até onde elas estão, em busca de ajuda e conselho. Chega ali um homem, talvez um conselheiro do líder ou rei local. Uma das mulheres ergue o galho de 3 ramos ao cumprimentá-lo. Pelo seu treinamento, ela deve saber a pergunta que ele fará antes ainda que a faça. Ela adivinha assim o que ele quer saber. Essas mulheres têm conhecimento a oferecer. Não tem ninguém a quem transmiti-lo, pois seu número vem diminuindo. Peço orientação. Vêm-me as palavras. O poder da oração é semelhante à água. As palavras vêm acompanhadas da imagem de um riacho correndo entre as pedras. 2 mãos em concha dentro dele direcionam-lhe o fluxo. A imagem tem um grande impacto sobre mim e ouço em seguida: experimente e verá. As donzelas do círculo. As companhias de 9 mulheres que pesquisei representam vários arquétipos diferentes e cada um deles tem diferentes funções a desempenhar. Examinaremos aqui os 5 tipos principais: donzelas santas, donzelas pagãs, donzelas da paisagem, donzelas antigas e donzelas clássicas, tanto em razão do seu interesse histórico, quanto para demonstrar que as 9 mulheres podem se manifestar em diferentes culturas e assumir os mais diversos papéis. É claro que nem todos esses arquétipos são donzelas no sentido literal, ou seja, mulheres jovens ou virgens. Só uso o termo porque ele é o mais encontrado nas histórias das 9 mulheres. O papel de donzela leva em si, em geral, um elemento de devoção ou celebração, bem como uma conexão com a fonte sagrada que opera em cada tradição particular. Donzelas santas. A maioria dos grupos de 9 mulheres que encontramos são associados a tradições mágicas ou oraculares, o que talvez evidencie uma afinidade com formas mais antigas de adoração à natureza ou com divindades de períodos mais antigos. Vamos começar com os exemplos cristãos, pois eles nos ajudarão a entender como certas histórias sobre as 9 donzelas foram modificadas por interpretações posteriores e pela censura cristã. É provável que os grupos de 9 mulheres formados dentro do cristianismo tenham se desenvolvido a partir das tradições anteriores. Elas tinham o papel de criadas ou damas de companhia, mulheres devotas ou exemplos santos de pessoas que viviam pela fé. Isso não significa, entretanto, que fossem sempre meigas e subservientes. Alguns dos exemplos que chegaram a nós dão a entender que elas agiam com grande coragem. No início do século VIII d.C., um santo de nome Donevaldo se estabeleceu na região da Escócia, hoje chamada Glamis, e trouxe consigo suas 9 filhas.
Quando Dona Evaldo morreu, dizem-nos os cronistas que suas filhas foram convidadas pelo rei dos Pictos a refugiar-se em Abernethy, no condado de Perthshire. Ali, resolveram dedicar-se à vida em solidão, jejuando, peregrinando e rezando com devoção. Com o tempo, milagres começaram a ser-lhes atribuídos. Embora não saibamos muita coisa sobre elas como indivíduos, os nomes de Matsota e Fincana chegaram a nós, pois foram veneradas como santas posteriormente. Quando morreram, segundo a lenda, as 9 filhas foram enterradas ao pé de um carvalho, embora uma versão diga que, na verdade, elas habitavam dentro de um carvalho oco quando mudaram-se para Abernethy. Aí o mito e a história se misturam, talvez girando em torno de uma associação simbólica entre as 9 donzelas e as árvores. Na Sibéria, um deus criador chamado Ulgan teria exercido seu domínio sobre os 9 ramos da árvore do mundo, ajudado por suas 9 filhas. Até o momento em que a Igreja proibiu a comemoração no século XVII, as vidas das 9 filhas de Dona Evaldo eram celebradas todo ano, quando as donzelas da região faziam uma peregrinação até aquele carvalho. É provável, inclusive, que as peregrinações anuais tenham continuado apesar do decreto das autoridades. O mesmo tipo de rito comemorativo se encontra numa tradição associada a Santa Brígida, que era acompanhada por um círculo de 9 damas de companhia. Santa Brígida é venerada em 2 tradições. Com o nome de Brida, é associada a uma antiga deusa pagã irlandesa. Como santa cristã, tanto a Irlanda quanto a Escócia reivindicam a honra de ter sido o local onde ela viveu. Em sua encarnação escocesa, ela era homenageada todo dia 1º de maio no Poço de Santa Brida, em Sanquhar, onde 9 pedras brancas e lisas eram depositadas como oferendas pelas jovens do local. Pode-se entender que as pedras representavam as 9 presenças femininas que rodeavam Brígida. A estranha história de Cáucia, uma nobre romana da Galícia que era casada com Lúcio Catelo, o governador local, data dos primeiros séculos do cristianismo, embora só tenha sido redescoberta no século XVII. Cáucia deu à luz 9 filhas de uma vez. Deu-lhes os nomes de Liberata, Liberta, Basília, Rainha, Vitória, Márcia, Guerreira, Quitéria, Vermelha, Eufêmia, Respeitada, Marina, Porto Seguro, Genebra, Paz e Germana, Irmã, nomes associados todos eles à segurança, à força e à independência. As filhas depois se tornaram conhecidas como as 9 irmãs do mesmo nascimento. O marido de Cáucia estava ausente quando as crianças nasceram. Por isso, com medo de que suspeitasse que ela houvesse cometido adultério, sua esposa disse à parteira que levasse embora as bebês e as afogasse num rio próximo. A parteira, entretanto, teve pena das meninas e deu-as a uma família cristã do local, sob cujos cuidados elas foram criadas com uma forte fé cristã muito diferente da religião de seus pais romanos. Quando mais tarde as meninas se recusaram a adorar os deuses pagãos, foram levadas à presença de Lúcio Catelo, que ignorava o parentesco que tinha com elas. Foram, assim, torturadas e assassinadas a mando do próprio pai. Isso as elevou às posições de virgens e mártires, dotando-as de uma santidade toda especial. Outro exemplo cristão de uma companhia de 9 mulheres, seguramente histórico dessa vez, é o das 9 monjas beneditinas que deixaram a Inglaterra em 1623 para fundar um convento em Combray, Flandres. Suas sucessoras foram obrigadas a fugir de volta para a Inglaterra na época da Revolução Francesa e o convento está estabelecido hoje na Abadia de Stanbrook, condado de Yorkshire.
As 9 jovens eram comandadas pela irmã Gertrude Moore, tataraneta de Sir Thomas More. Tinham relativa liberdade de pensamento e foram responsáveis pela preservação de vários manuscritos controversos, entre eles uma versão rara das Revelações do Amor Divino, da mística medieval Juliana de Norwich. Seria por coincidência que houve 9 freiras nessa companhia que partiu para começar vida nova na Europa continental? Ou seria esse fato o reflexo de um padrão que as próprias freiras já conheciam, uma tradição transmitida por histórias como as de Santa Brígida e São Donevaldo? Quem sabe? Talvez agora e no futuro surgirão ainda outros exemplos de 9 mulheres espirituais que trabalhem e rezem juntas no quadro da fé cristã. Donzelas pagãs. A tradição das 9 donzelas muitas vezes incorpora choques entre as práticas cristãs e as práticas pagãs, como vimos na proibição da homenagem às 9 filhas de Donevaldo. Alguns círculos de pedra e monumentos megalíticos associados às 9 donzelas ou 9 senhoras são explicados com dançarinas transformadas em pedra. Meninas imprudentes que desobedeceram às regras e dançaram num domingo, dia em que todos os trabalhos e diversões eram proibidos. O círculo de pedras das 9 senhoras em Derbyshire, as 9 donzelas em Belstone, Dartmoor, as alegres donzelas da Cornualha e o círculo do violinista e das donzelas de Stanton Drew, perto de Bristol, todos eram vistos desse modo. É certo que a dança já foi vista muitas vezes como uma tentação satânica e era proibida pelos anciões puritanos. Por outro lado, talvez as lendas sobre dançarinas petrificadas também tragam em si a memória de garotas dançando em roda, dentro dos círculos de pedra ou ao redor deles, aludindo, portanto, a antigos rituais pagãos relacionados às 9 donzelas, que teriam sido realizados pelas garotas da vizinhança. Tanto num caso como no outro, a antiga tradição das 9 dançarinas não foi, e dificilmente um dia será, suprimida. Disse que a pessoa que se aproxima do círculo das 9 donzelas em Belstone ao meio-dia vê as donzelas recuperarem a vida e começarem sua dança rítmica. Donzelas na paisagem. Há muitos exemplos das 9 mulheres na forma de acidentes geográficos que fazem parte da paisagem britânica. Elas surgem, ou mais das vezes, nas proximidades de círculos de pedras, fileiras de pedras e poços sagrados, sobretudo nas regiões celtas da Escócia, da Cornualha e do Condado de Devon. Só na Cornualha há pelo menos 6 círculos que se chamam 9 donzelas ou 9 pedras. É provável que o mesmo ocorra em outras partes da Europa, em especial na Bretanha, que partilha a mesma herança celta. O nome mais comum dessas características da paisagem é 9 donzelas, mas há também exemplos de 9 senhoras e 9 irmãs. Esses nomes são abreviados, em geral para as 9, mas seu vínculo com as 9 donzelas é evidenciado nas lendas locais e também pelo fato de esses nomes, aplicados a certos monumentos megalíticos, permanecerem teimosamente idênticos, mesmo quando o número de pedras que compõe o monumento não é 9. O círculo de pedra das 9 senhoras em Derbyshire parece ter 9 pedras eretas, mas uma 10ª pedra foi descoberta há pouco tempo e está agora visível, mas não se encontra ereta, e sim deitada no círculo. Dos 6 círculos da Cornualha que levam o nome das 9 donzelas, apenas um tem de fato 9 pedras, e duvida-se que tenha sido esse o número original. Até o folclorista William Bottrell, no século XIX, natural da Cornualha, que tentou refutar a importância das 9 mulheres nos nomes dos monumentos megalíticos, foi obrigado a admitir. Sabe-se que por aqui todos usam o número 9 em seus encantamentos e em muitos outros assuntos.
Na Escócia, várias histórias envolvendo 9 meninas são associadas a determinados locais da paisagem, mesmo quando os nomes desses locais não incluem a palavra 9. Na ilha de Skye, por exemplo, disse que um monstro de 9 cabeças em forma de serpente raptou 9 donzelas. Segundo a lenda, quando o monstro por fim foi morto, seu corpo tornou-se a própria ilha. Grupos de 9 bruxas também são associados à paisagem. Do outro lado do Canal da Mancha, na Bretanha, disse que 9 bruxas ou espíritos habitam a montanha chamada Dol, e na Transilvânia, disse que um coven maléfico de 9 bruxas comandadas por uma velha feiticeira chamada Malvínia controlava a chegada do inverno. As lendas também dão a entender que elas foram, no fim, transformadas em pedra. Embora a maioria das companhias de 9 mulheres tenha um propósito benéfico, algumas lendas ou interpretações inevitavelmente as veem de forma diferente. Nas versões cristãs dessas lendas, as formas pagãs de magia feminina mais antigas muitas vezes eram consideradas contrárias aos ensinamentos da Igreja. São Sansão, um santo matador de dragões associado tanto ao Monte Dol, na Bretanha, quanto ao país de Gales, teria encontrado uma mulher galesa que conhecia a magia, ou, dependendo da fonte, uma bruxa louca, e havia integrado uma companhia de 9 irmãs que moravam na floresta. Enlouquecida, ela brandia um tridente e afirmava ser a última da sua raça. Donzelas antigas. Quando consideramos as 9 donzelas em sua relação com os monumentos megalíticos, temos de levar em conta que as 9 mulheres nem sempre foram associadas a essas estruturas de pedra desde o início. Na verdade, é muito difícil saber como os monumentos megalíticos eram usados quando foram construídos há cerca de 4.000 anos, e com quanto possam, em tese, ter um vínculo muito antigo com a tradição das 9 donzelas, o mais provável é que a relação destas com esses lugares tenha sido estabelecida mais tarde, quando o propósito original dos monumentos... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.